Bom dia, 9h10. Vamos começar aqui um trabalhinho bem interessante. Vou fazer hoje uma experiência inicial desse super desafio que estou travando contra mim mesmo. Um desafio que eu apliquei para desenvolver o máximo das minhas capacidades. Todo esse ano eu estarei trabalhando em 3 frentes diferentes: a área de desenho, arte, na área de fisioterapia, que é também minha profissão, e na área de digital, que também tenho um canal deste tipo. Agora eu estou nesta parte aqui artística e vou procurar desenhar o melhor possível, fazer o melhor possível de um trabalho, de um desenho. Eu vou começar por uma rosa hoje. Vamos ver o que eu consigo e até onde eu consigo chegar com esse trabalho. Eu usei esse cartão aqui, que ele já veio, que é de uma capa, né, de folhas de desenho. Eu fiz um corte de 2 centímetros e eu criei essa espécie de moldura, né, que eu posso trabalhar. Trabalhando com moldura, a gente tem uma noção melhor do nosso desenho. Bem, a quantidade de lápis aqui que eu possuo para fazer esse desenho não é muito grande. Eu tenho alguns vermelhos, que é o que eu vou precisar, porque toda cor que a gente usa muito é uma cor que se desgasta muito também. E eu utilizo esse meu porquinho aqui para apontar o lápis. Existe a possibilidade de utilizar o estilete, mas eu sou muito preguiçoso para usar estilete. E apontador não é tão bom quanto esse aqui, né? Porque esse aqui, ele permite você apontar seu lápis sem quebrar o lápis por dentro. Então nós vamos dar um início. Tá um calor muito intenso aqui, já fechei todas as janelas, liguei ventilador, ou seja, a batalha vai ser intensa no dia de hoje contra o calor, né? Procurando aqui os melhores lápis para fazer esse trabalho que eu estou verificando. Um pouco de rosa também. Algumas tonalidades de amarelo. E todo começo exige uma preparação. Então eu estou aqui na preparação nesse momento. Olá, Mari. Tudo bem com você? Tá friozinho hoje, né? Dentro da geladeira, claro. Só lá mesmo. Aqui vamos preparando cada um desses lápis. Tudo que a gente quer fazer tem que ter uma preparação. Então, organizar aqui. Vou precisar de alguns verdes e tons de marrom. Uns verdes um pouco mais escuros. E alguns um pouco mais claros, certo? Como eu não utilizo lápis branco, daqueles que realmente desenham, né? Eu vou tentar fazer as partes brancas como sendo não desenho, é o lugar que eu não vou desenhar, o que fica muito mais difícil, muito mais complexo. Eu vou começar um desenho colorido, trabalhar com cores, que também é um grande desafio, né? Já é um grande desafio insano esse que eu estou fazendo, de trabalhar 3 frentes, e decididamente até o final do ano eu estarei trabalhando nessas 3 frentes. É o tipo vai ou racha. Se rachar, rachou, né? Enfim, eu vou fazer o desenho básico do contorno dessa rosa. Vou utilizar um lápis
para fazer o desenho básico, até porque alguns contornos, eles são mais escuros, né? Deixa eu ver que lápis que eu estou utilizando aqui. Difícil de ver porque já está bem gasto. É um HB, não, H não sei o que lá. Um lápis do tipo H. Vou apontar ele também. Esse porquinho é muito legal, gente. Esse porquinho ele guarda na barriguinha dele aqui todos os lápis que eu aponto. A orelhinha dele mexe para poder entrar o lápis. O rabinho é o que vai girando. E o focinho é a entrada do lápis, né? Coisa mais maravilhosa. Não estou vendendo porquinho, não. Inclusive esse aqui eu ganhei. Olha aí. O lápis já apontado. Nosso papel aqui na frente. E vamos começar esse desenho. Já vou respirando fundo, né? Porque de fácil ele não tem nada. Interessante, né? Um desenho de fácil ele não tem nada. Ele tem muita dedicação agora aqui para esboçar, fazer o esboço desse desenho. Procurar fazer ele bem contornado, bem organizado. Bom dia, Silvana. Esse calor aqui que nós estamos passando, que ele também é calor insano, né? Também é insano. Vamos colocar esse desenho. Estava pensando que a nossa vida é como um desenho mesmo, assim. A gente tem um papel em branco e daquele papel em branco a gente tem que fazer alguma coisa acontecer. E a gente não sabe o resultado final. A gente tem uma proposta de resultado final nos nossos objetivos, nas nossas buscas. Mas saber como vai ficar no fim só quando termina mesmo. E durante esse trabalho aqui, trabalho da nossa própria vida, a gente vai desenvolvendo a nossa habilidade de vencer as nossas próprias dificuldades. A vida é um desafio, né? E se você não vive a vida como um desafio, daí é complicado, porque ela é um desafio. Se você vive reclamando que sempre tem que fazer alguma coisa, em vez de se colocar a fazer, fica bem mais difícil. Bem mais difícil. Por falar em dificuldade, olha eu aqui travando uma luta, uma batalha contra a minha dificuldade. E o interessante é que quando a gente começa a fazer alguma coisa, toda essa coisa que a gente inicia do zero. A gente pode ter referências de coisas que a gente fez e utilizar essas referências para nos ajudar a desenvolver o trabalho. E eu digo que para as crianças a melhor coisa é você deixar que elas desenhem do jeito que elas querem, que elas gostam, né? O tipo de curso para criança que eu, por exemplo, se eu fosse criar um curso para crianças, eu criaria um curso em que elas ficam desenhando. Seria um curso onde elas teriam um tempo para ficar com lápis, caneta e ficar fazendo. Porque uma das coisas que muito atrapalha todos nós é a comparação. Quando você faz uma comparação do que você está fazendo, do seu resultado com o outro, isso é muito importante, porque se você compara o seu resultado com o outro, você gera uma frustração. E a frustração, ela é destruidora.
tem que saber trabalhar isso nas crianças para que elas consigam compreender que o processo de criação na verdade nem são as crianças que têm que compreender, né? Porque o que estraga mesmo são os adultos frustrados, né? Adulto frustrado não tem coisa pior. Um adulto frustrado é uma espécie de doença que vai frustrando os outros também, né? A frustração de um adulto, porque o adulto ele tem poder de transmitir a sua frustração. E a criança, ela não transmite frustração. Quando ela está frustrada, ela se encolhe e não fica transmitindo. Mas o adulto, ele se frustra e quer contar para os outros que a vida é daquele jeito, frustrado, que não tem chance, que não, né? E ele fica criando comparações, ele fica desenvolvendo ideias opostas ao descobrir, ao viver, ao conhecer. Então, eu entendo que o desenho, trabalhar com desenho, certa vez, até eu contar uma história aqui para vocês, e certa vez eu dava aulas de desenho animado, né, de animação, e tinha uma menina que toda vez que ela desenhava, ela odiava o desenho dela. E quando tu desenha, o teu desenho, tu está transmitindo, de certa forma, tu tá dizendo que você não está se aceitando, né? Que você tem essa dificuldade de aceitação. Isso vem lá da infância, do quanto perfeito você quer ser e do quanto de comparativos você tem feito com o que os outros fazem. Você é você, não existe ninguém como você. Não existe ninguém que vá ser melhor ou pior, não existe isso do melhor e pior. Cada um é o que é, né? O que tem sido. E essa minha aluna estava então fazendo seus desenhos e tal. E eu sempre deixei muito livre. E ela queria perfeição, né? Você quer... Por que a gente quer a perfeição? Aí tem essa ideia da perfeição, e vamos discutir sim essa questão da perfeição em si. Por que a gente busca fazer a coisa perfeita? Será que eu busco fazer a coisa perfeita para não passar vergonha? Porque se é isso que eu busco, você vai passar vergonha sempre, porque a perfeição é uma busca infinita, né? A perfeição é uma busca infinita. Eu diria que é antinatural fazer uma coisa e sair perfeita sempre. Não é natural isso. E essa menina, ela fazia o desenho dela e eu não cobrei essa perfeição dela, né? Mas ela se cobrava uma tal perfeição. Ela se cobrava um resultado possível, um resultado que eu mesmo não sabia qual o tipo de resultado ou o tipo de desenho que ela queria que ela fizesse. Vocês entendem assim que quando uma pessoa está procurando fazer algo para ser reconhecido, e quando você faz isso para ser reconhecido, você acaba entrando numa situação complexa de autodestruição, né? Porque você quer ser reconhecido pelo outro. E às vezes o outro não está muito nem aí para ti, assim, tipo, ele não está muito interessado. O outro não está pensando em você, o outro está pensando em ele ser reconhecido. Então todo mundo quer ser reconhecido. Quando tu tira o foco disso, de ser reconhecido, tem uma pessoa muito importante que começa a reconhecer você, que é você mesmo. Você começa a perceber que você pode fazer as coisas, né? E eu estava contando a história dessa aluna que fez o seu desenho, né? Que era desenho animado, fez o seu desenho e no desenho animado é muito interessante porque
você consegue trabalhar o movimento, e durante o movimento é que você vai transformar o seu desenho. E essa transformação do desenho, tornar ele vivo, é que é muito lindo. E essa aluna, ela conseguiu então terminar o trabalho dela, e quando ela executou o desenho, quando entrou para a animação, ela me comentou então que ela estava gostando dela mesma. E o fato dela ter aceitado a maneira de desenhar foi uma forma dela também entender que ela não estava gostando dela. Não era do desenho dela que ela não estava gostando. Ela não estava gostando de si mesma. Autoaceitação. Por causa dessa cobrança de sermos perfeitos, né? O tempo inteiro. Uma cobrança desnecessária de a gente ser perfeito. E aí a gente acaba nem fazendo as coisas em busca dessa perfeição imediata. Se eu não estiver tudo perfeito, se eu não tiver feito um curso maravilhoso, se eu não tiver a roupa mais linda do mundo, se eu não tiver o carro do ano, então eu estou sempre caindo numa ideia de que eu tenho que ter o que eu não tenho para ser o que eu não sou. E enquanto você vive assim, buscando ter o que você não tem para ser o que você não é, você está sempre correndo atrás de alguém invisível. E talvez até você consiga construir essa nova pessoa inexistente, e quando você se tornar ela, você se dá conta que não é você. Você estar frustrado no final de tudo por ter buscado alguém em você, ter buscado tornar-se alguém que você mesmo não é. Então, se você não está entendendo essa conversa que eu estou tendo aqui, depois você volta e assiste o vídeo lá do começo, do que eu estou falando da busca da perfeição. E que o desenho transmite para nós essa busca e essa intencionalidade. No desenho aparece tudo, né? Aparece quem você é, e, enfim, as suas buscas. O desenho, eu gosto muito do desenho por esses e outros fatores do desenho que traz. O desenho traz isso, né? O desenho traz isso, ele te coloca numa situação de desafio, e você quer ter um desenho, você quer fazer, mas enquanto você não se aceita, o desenho não acontece. Impressionante. Quando você começa a se aceitar do jeito que você é, tudo acontece. Aí tudo se torna real, verdadeiro, consistente, íntegro. Você tem que aceitar quem você é. E às vezes você tem que aceitar que você é essa pessoa maravilhosa e sensacional que você é. Que não existe ninguém igual a você. Nem gêmeos são iguais. Têm suas personalidades iguais. Nunca. São sempre diferentes. Então não busque ter uma coisa que ninguém tem, né? Que é essa perfeição, essa coisa. E aqui eu estou fazendo então, preparando a folha desse meu desenho. A perfeição é uma construção, né? E você vai construindo as coisas, você vai desenvolvendo as coisas na sua vida,
E é sempre uma construção. A perfeição, ela não é um presente de Natal que você recebe do Papai Noel e já pode usar no outro dia. Nós estamos em constante construção, constante desenvolvimento, e se ficamos parados, paramos no tempo, no espaço, nos frustramos também. Então tem duas maneiras de você se frustrar. Você pode se frustrar por fazer e você pode se frustrar por não fazer. Eu acredito que a frustração por fazer é menos nociva do que a frustração por não fazer. Porque o fazer ele te dá algo em troca, que é o conteúdo que você vai gerar, o prazer de estar desenvolvendo algo. Esse é o tipo mais incrível, né? A frustração por fazer é só um detalhe de que você esteja talvez buscando ser quem você não é. Buscando uma aprovação, na verdade, né? Você tem frustração. Quando você faz, a frustração vem da busca de uma aprovação do que alguém vai dizer sobre o seu trabalho. Então, trabalhe sem buscar a aprovação dos outros. Os outros estão muito preocupados em buscar aprovação para eles. Cada um preocupado em buscar a sua aprovação. Ser aprovado, ser bem visto, ser bem... enfim. De ter sucesso. Sucesso é quase uma palavra enigmática. O meu sucesso hoje seria estar aqui, né? Quando o meu sucesso é determinado pelo simples estar, ele já rompe a barreira de qualquer tipo de análise que você possa fazer, ou que você possa se comparar com um perfeccionismo imediato e inexistente. E esse é o desafio que eu entrei para fazer agora, é o desafio máximo de desenvolver, de estar nesse meio. Então, desenvolvendo esse desenho, participando aqui agora. Alguns lugares eu posso fazer, já determinar que vai ter uma gota, então, aliás, tem muitas gotas em todo esse trabalho. Tudo vem e nos leva, tudo nos conduz ao aperfeiçoamento. Todas essas coisas vão nos conduzindo ao aperfeiçoamento. Então, esse primeiro desenho, na cara e na coragem, já organizado, né? E vamos pôr cor nisso aqui.
Posso começar por cores mais claras. Vou jogar primeiro o laranja aqui, ó. Para criar a parte de luminosidade. Todo papel tem um número de vezes que você pode passar o lápis. Todo papel tem isso. E aí eu vou fazendo cautelosamente cada linha, cada traço. Eu tenho aqui um marca-tipos. Tirar um pouquinho do excesso das linhas do grafite, né? Tirar um pouco desse excesso de grafite. E vamos seguir este desenho. O amarelo também, colocar ele aqui nas partes mais luminosas. Trabalhar muito com o rosa também. É uma rosa vermelha, né? Mas importante apoiar o rosa aqui. Como eu disse antes, não sei mesmo o resultado disso tudo. Não posso colocar muitas cores, porque senão depois a cor que eu quero mesmo aqui não vai ser possível. Que todo papel tem uma quantidade de linhas que eu posso sobrepor.
Partir para o vermelho mais forte. (32 minutos dessa live e eu aqui na batalha para tentar colocar o melhor de mim as partes mais luminosas do fundo.
E vamos que vamos. Aqui tem muito dessa luz rosa. Tem uma luz rosa aqui nessa pétala. E aqui essencialmente vermelho. Que calor! Um calor insuportável, mas estamos suportando ele de qualquer maneira, né?
Bom dia! Tudo bem, Cleusa? Tá calor aí? Aqui tá muito calor. Tudo demora um pouquinho, né, pra gente começar a enxergar o resultado final. Por isso a gente tem que ir fazendo com calma. E o resultado vai aparecer.
Legal, né? Quando cria um volume assim, quando começa a surgir essa parte do volume. Onde a gente coloca mais tons mais escuros, cria a profundidade, e tons mais claros cria o relevo, né? Então tem que mesclar entre profundidade e relevo. Tons escuros, tons mais claros.
trabalhando aos poucos aqui a sombra. Eu gosto muito de usar um marrom que eu tenho, que ele chega parecido com preto, mas como ele é marrom, ele dá uma diferença na hora que pinta. Porque o preto é preto, né? Tenho que dizer, me dá aquela sensação pesada do preto. E o marrom, ele tem o tom, é um preto com tom de vermelho. É um vermelho muito escurecido, né? Estou usando papel sulfite, então não tem nada a meu favor aqui.
Vamos ver se eu posso ficar mais de 1 hora desenhando, se o Instagram permite, né? Senão daqui a pouco eu paro e volto de novo para dar continuidade a esse desenho. Isso, eu vou dar uma pequena pausa, depois eu retorno e a gente faz mais um pouquinho disso. Muito obrigado, pessoal. Voltamos daqui a pouco, quem sabe no final do dia ou amanhã. Abração para vocês.